Olá! O papo aqui vai ser bem direto. A gente vai transformar aquele medo da página em branco num plano de ação claro para tirar uma nota 1000 na redação. A ideia é a gente desvendar juntos o que tem por trás de um texto que realmente funciona. Se essa pergunta sua é familiar, pode ficar tranquilo, viu? Essa ansiedade é super comum. Aquele momento de olhar para o tema e não ter a menor ideia de por onde começar é intimidador mesmo. Mas a boa notícia é que escrever bem não é um dom, é método. E é exatamente esse método que a gente vai desmembrar aqui. Pronto, esse aqui é o nosso mapa. Nosso roteiro é simples. A gente começa entendendo as regras do jogo, depois aprende a decifrar o que a proposta quer, monta o esqueleto do texto, coloca o recheio com argumentos fortes e, no final, fecha com uma conclusão de impacto. É um passo a passo para sair da confusão e chegar na confiança. Primeiro ponto, e muito importante, cada vestibular joga com regras diferentes. Entender onde se está pisando é o básico. Mas o legal é que existe uma estratégia central que, quando a gente domina, dá para adaptar para qualquer prova. Dá uma olhada nessa comparação. Fica bem claro que existem diferenças, né? Tipo, o título que é obrigatório na FUVEST ou a famosa proposta de intervenção que só o Enem exige. Mas olha, a gente vai focar na estrutura do Enem, porque os princípios dela, do texto dissertativo argumentativo, são a base para qualquer redação nota 10. Beleza, agora a gente chega no passo que talvez seja o mais crucial de todos. Uma redação genial não começa com uma frase de efeito, nada disso. Ela começa com um entendimento perfeito do que foi pedido. Pular essa etapa, nossa, é a receita para o desastre. E para não ter erro, o método é esse aqui, ó. Primeiro, destacar as palavras-chave do tema. Depois, anota com as suas próprias palavras o que você entendeu daquilo. Aí sim você vai ler os textos de apoio para refinar essa ideia até conseguir resumir tudo numa frase guia. Essa disciplina garante que o texto não vai fugir do tema. Com o tema decifrado, é hora de construir. Pensa na estrutura da redação como se fosse um esqueleto. Sem ele, o texto vira um amontoado de ideias sem forma, sem força, sem direção. É o esqueleto que sustenta tudo que vem depois. E esse esquema aqui mostra isso direitinho, tá vendo? Tudo começa com a tese, que é a sua ideia principal. A partir dela, a gente seleciona as informações, o repertório, que vão sustentar os argumentos. E lá no final, tudo se conecta na proposta de intervenção, que amarra a discussão e dá uma solução. Então vamos detalhar as partes. A introdução é o seu cartão de visitas. Ela apresenta o tema e a tese. Cada parágrafo de desenvolvimento tem uma missão bem clara: defender um argumento. E por fim, a conclusão fecha o ciclo, retomando o que foi dito e, claro, no Enem, apresentando a solução para o problema. É uma fórmula simples, lógica e muito eficaz. Agora a gente chegou no coração do texto, os parágrafos de desenvolvimento. É aqui que a gente mostra que sabe argumentar, que sabe defender um ponto de vista com lógica e com provas. Uma redação nota 1000 é decidida aqui. E a ferramenta mais poderosa para construir um bom argumento se chama tópico frasal. Pensa nele como se fosse o título do parágrafo. É a primeira frase e ela tem que dizer de forma clara e direta qual é a ideia que vai ser defendida ali. Funciona como um mini GPS, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Vamos ver como isso funciona na prática. Esse trecho aí na tela é de uma redação nota 1000 do Enem de 2022. Olhando assim pode parecer um pouco denso, né? Mas calma, vamos desmontar ele para revelar a estrutura super lógica que existe por trás. Olha só como o parágrafo começa. A primeira frase já entrega o ouro. O argumento central é a inércia governamental. Direto ao ponto, sem rodeios. Quem está lendo já sabe exatamente o que esperar. Isso, gente, é um tópico frasal perfeito. Logo em seguida, para provar esse ponto, a redação traz uma evidência de fora, um repertório. Nesse caso, a Constituição Federal. Isso dá autoridade, dá peso para o argumento. Não é mais só uma opinião, é uma afirmação baseada na lei máxima do país. E para fechar o raciocínio, a última frase amarra tudo. Ela retoma a ideia lá do tópico frasal, a tal da inércia do governo, e reforça a consequência disso, que é a negligência. Pronto, o parágrafo cumpriu a missão dele, apresentou, defendeu e concluiu uma ideia. E é muito importante lembrar, repertório não é só citação de filósofo, viu? Dados, fatos, informações de fontes confiáveis, tipo esse infográfico sobre refugiados climáticos, são ferramentas de argumento poderosíssimas. Elas trazem a realidade para dentro do seu texto. E vamos para o grande finale, a conclusão. No Enem, ela tem uma função muito específica, que vale muitos pontos. Não é só para dar um tchauzinho e resumir o que foi dito. É para propor uma solução de verdade para o problema. Essa solução é a famosa proposta de intervenção.
É aqui que a gente mostra que não só identificou um problema, mas também pensou em como resolver. É hora de mostrar uma visão de mundo engajada, sabe? Construtiva. E para garantir que não vai faltar nada, existe esse checklist. Uma proposta completa precisa ter 5 elementos: a ação, o agente, o modo ou meio, o efeito que se espera e um detalhamento de um desses outros 4. Se a sua proposta responder essas 5 perguntinhas, ela está completa e pronta para nota máxima. Então, no fim das contas, o ponto central de toda essa nossa conversa é este. A gente precisa deixar de lado essa ideia de que tem que esperar uma inspiração divina para escrever. Uma redação excelente é fruto de técnica, de estrutura e de prática. É um processo que pode e deve ser aprendido. E agora fica a reflexão final, com esse mapa todo detalhado em mãos, desde ler o tema até montar a proposta de intervenção. Qual vai ser o primeiro passo prático que você vai tomar para transformar sua próxima redação? A jornada para a nota 1000 começa com essa decisão. Quer tirar 900 mais no Enem? Saiba como!